A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura, de providência, uma palavra que irá te direcionar para a vontade dEle. Deus tem uma palavra de salvação e libertação para a tua alma neste momento. Em nome de Jesus. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo comigo o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 15, do versículo 29 ao 39, que nos fala bem assim: Jesus, partindo dali, foi para as proximidades do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se. Então numerosas multidões aproximaram-se dele, trazendo consigo muitos cegos, mancos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos a seus pés e ele os curou, de modo que a multidão se maravilhou ao ver mudos falando, os aleijados sãos, os mancos andando e os cegos vendo, e glorificaram a Deus, ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenham compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, de modo que possa desfalecer pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e de crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e foi para a região de Magdala. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida sobre a segunda multiplicação de pães. Ou seja, não é a primeira vez que isto acontece, é a segunda vez. Porque Deus, quando faz algo ou quer fazer, Ele não faz somente uma vez. Ele faz quantas vezes for necessária. Ele faz quantas vezes houver necessidade, para que o nome dEle, para que a palavra dEle seja glorificada. Então, meus irmãos, eu quero relatar alguns versículos que vai nos dar direções para a nossa vida, que vai nos dar uma orientação, porque a palavra de Deus, ela direciona a nossa vida. Ela nos traz paz, calma, tranquilidade e sabedoria para lidarmos com as dificuldades dessa terra. Então nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo foi para as proximidades do mar da Galileia. E subindo o monte, ele se assentou. Só que uma numerosa multidão, um povo enorme, se aproximaram de Jesus, trazendo sobre o Senhor pessoas mudas, cegas, pessoas mancas, aleijadas e outras pessoas enfermas, e levaram até os pés do Senhor. E Jesus, ele os curou. Primeiro, quero que você entenda, e eu repito quantas vezes for necessária, que Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo a palavra, Ele tem o poder de te curar. Ele tem o poder de solucionar o teu problema.
Ele tem poder para te dar uma direção e te livrar do que você está sofrendo, do que você está passando. Então nós vamos ver pelo primeiro ensinamento que Jesus estava sentado e as multidões levaram as pessoas enfermas até Jesus. E se nós formos analisar bem pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos ver que há duas coisas que acontecem. Muitas das vezes Jesus Cristo ia até algumas pessoas para curar. E muitas das vezes pessoas iam até Jesus, vice-versa acontecia. Mas o nome de Deus era sempre glorificado. Então entenda que há doenças, há enfermidades que é para você levar até o Senhor. Assim como aquela multidão numerosa levaram as pessoas doentes, mancas, cegas, paralíticas, levaram até os pés de Jesus. Sabe como é que hoje você pode levar os teus problemas até o Senhor? É em oração, é em busca, em campanhas, indo para a igreja e sempre apresentando para Deus, na busca, levando aos pés do Senhor Jesus de Nazaré, para que Ele possa curar, para que Ele possa restaurar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que o que você está passando é para você levar até os pés de Jesus. Essa enfermidade que você está passando é para você levar até Jesus, para Deus te dar a vitória. Essa perseguição, essa afronta que você está sofrendo é para você levar para Deus e não fazer justiça com as próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a multidão, olha só que interessante, levou aquelas pessoas doentes até o Senhor Jesus Cristo, até os pés de Jesus. Quando a multidão começou a ver aqueles que estavam cegos começar a ver, os paralíticos, aqueles que não andavam, voltar a andar, eles se maravilharam. Eles ficaram muito felizes, muito alegres. Porque, meus irmãos, como que nós, sendo curados, sendo libertos daquele mal que está nos aprisionando, não vamos ficar felizes? Como que nós não vamos ficar alegres? É impossível. Então é notório, é nítido a alegria de um ser humano quando é curado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é dessa maneira que Deus quer te ver. Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver alegre, meu irmão e minha irmã. Não aceita continuar nessa situação. O diabo está tentando te trazer tristeza. O diabo está te colocando enfermidades, depressões, pensamentos negativos. Mas Deus, Ele quer que você se alegre. Deus quer que você leve teu problema para Ele te dar alegria, para Ele te dar a paz que você precisa ter. Deus quer você maravilhado com a cura que Ele quer te dar. Deus quer ver você glorificando a Ele em meio às lutas e às provas, crendo que Deus faz tudo conforme a vontade dEle, sendo coisa boa ou coisa ruim. Então o povo glorificava ao Deus de Israel, o Deus que cura, o Deus que salva, pelos feitos que Jesus Cristo fizera naquela época. Então, aquele povo que estava seguindo a Jesus e seus discípulos por causa das curas, dos milagres, Jesus Cristo chamou os discípulos e falou bem assim: olha, eu tenho compaixão da multidão. Eles já estão comigo há 3 dias e eles estão sem comer. Não quero despedir esses homens, essas mulheres,
essas crianças em jejum, de modo que possa desfalecer pelo meio do caminho. E Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aqui já começa um grande mistério que nós vamos ver. Quando Jesus Cristo fala isso, os discípulos perguntam: de onde haverá nesse deserto tantos pães para saciar tanta grande multidão? Então, olha só que interessante. No meio do deserto, no meio da provação, Jesus Cristo, sendo Deus, Ele quer prover, Ele quer trazer a restauração. Só que nós, seres humanos, quando algo de ruim acontece, quando nós estamos contra a parede, diante de um problema que aos nossos olhos não tem solução, nós ficamos assim como esse discípulo. Nós ficamos perguntando: da onde que vai sair a resposta para essa dúvida que eu estou? Da onde que vai aparecer um caminho para esse fim aonde eu me encontro? Nós somos assim. Só que em meio ao deserto, Deus, Ele não traz o pensamento de que não tem como, de que não há jeito. Ele simplesmente fala que quer fazer. E Ele, com o seu poder, com a sua força, traz a providência. Então os discípulos perguntaram: da onde que vamos arrumar tantos pães para saciar essa grande multidão no meio do deserto? O deserto que nós estamos falando aqui, trazendo para o dia de hoje, no sentido espiritual, são os problemas, as dificuldades, aquele problema que você não acha solução, aquela dor que você não acha cura, aquele cansaço que você não acha descanso. Esse é o deserto que nós estamos falando, no sentido espiritual. Mas lá naquele tempo, era um deserto verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus perguntou bem assim: quantos pães tens? E responderam: 7 e alguns peixinhos. Então Jesus Cristo mandou se assentar, pegou aqueles pães e os peixes, e deu graças, e partiu, e deu aos seus discípulos. E os discípulos deu para a multidão. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, sobre a importância de entregar a Deus, apresentar a Deus e consagrar a Deus o que temos, os nossos pensamentos. Em outras Bíblias em outras versões pode estar escrito de outras maneiras, mas tem uma versão dessa passagem do livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que nos fala bem assim: entrega ao Senhor as tuas obras, ou consagre ao Senhor tudo o que você faz, em outras versões, e as suas obras, ou em outras versões, e seus pensamentos serão estabelecidos. Então há uma importância muito grande de tudo que você for fazer, para onde que você for ir, tudo que você for realizar, você apresentar para Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, eu te entrego esse dia, eu consagro ao Senhor esse dia, para que o Senhor nesse dia possa me livrar. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, eu consagro os meus pensamentos, os meus sonhos a Ti, para que o Senhor possa estabelecer, confirmar, realizar esse propósito, esse sonho, esse pensamento que eu estou apresentando diante de Ti. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você faz esse ato de fé, você está demonstrando para Deus que você está sendo dependente dEle. Você não está agindo pela tua forma de querer. Você está primeiramente apresentando aquele que conhece o que é melhor para a tua vida.
Você está apresentando para aquele que pode realizar aquilo que você não pode. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo fez isso, abençoou, deu graças e deu para os seus discípulos, para os discípulos darem os pães, os peixes para aquela multidão, a Bíblia nos fala: todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram os 7 cestos. Então, meus irmãos, não é só coisa financeira, material que você pode apresentar a Deus. Principalmente a tua vida espiritual. As tuas emoções, a tua vida sentimental, você deve apresentar a Deus, para que Deus possa, assim como nessa multiplicação dos peixes e dos pães, possa multiplicar as tuas forças. É você chegar em oração e falar para Deus: Deus, eu consagro a minha alma a Ti, eu consagro o meu corpo a Ti, renova a minha fé, multiplica as minhas forças, multiplica as minhas esperanças, para que eu possa continuar de pé, para que eu possa continuar caminhando com o Senhor e não parar por causa do pecado, por causa do cansaço e das coisas que lutam contra a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus está te direcionando. Apresente a Deus, entrega para Deus, não haja com as tuas próprias mãos, não acelere o processo de Deus, entregue tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia nos fala que em tudo nós devemos orar e entregar a Deus com ação de graça e súplicas. Tudo que nós devemos fazer por meio da oração, da fé, da perseverança, da insistência, e não pela ansiedade, não pela pressa, não pelo desejo imediato de querer ter as coisas, mas sempre entregando nas mãos do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou essa terra e tudo o que nela há. Louvado seja o nome do Senhor.